Estamos ao vivo. Sim. Aguardemos uns minutinhos para o pessoal se conectar. Bom, comecemos? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem nessa quarta-feira. Meu nome é Bruna Rocha, eu sou associada sênior da prática de Regulation Policy Issues do CMA. Atuo exclusivamente no setor de Life Science and Healthcare. Hoje eu divido essa live com a Carolina Caiado, na verdade, sócia e co-head de Direito Público e Assuntos Governamentais do CMA, e Juliana Marcons, também associada sênior na área de prática de Regulation Policy, também no setor de Life Science, mas com atuação centrada no contencioso desta indústria. A nossa discussão hoje está relacionada a uma recente decisão do STF, precisamente no dia 30 de setembro, sobre a remuneração dos entes privados quando da prestação de serviços em prol do SUS. Essa decisão guarda repercussão geral e servirá como parâmetro para a resolução de pelo menos 94 ou 95 casos semelhantes em trânsito já no Poder Judiciário do país. Digamos que essa interação entre setor privado e setor público no âmbito da saúde está aquecida mais do que nunca, especialmente aqui até cabe, infelizmente, por conta da pandemia, até porque essa atuação, né, de forma combinada, foi crucial no combate à Covid, muito embora nós tenhamos visto um claro cabo de força entre as iniciativas privada e pública, sempre de um lado a responsabilidade social e a relevância pública da saúde, já que esse é até mesmo um preceito constitucional, e de outro lado a livre iniciativa e a pretensão do lucro da empresa. Eu brinco sempre que com os nossos clientes que o setor privado não está aí para filantropia, né? Então, realmente, em determinadas situações, um cabo de força o âmbito público e o setor privado. E, no final das contas, esse é o ponto central da decisão do STF, ou seja, como equilibrar as pretensões, considerando até mesmo que, apesar dos pesares, esse setor da indústria, né, Life Science and Healthcare, se solidificou como um dos pilares da economia brasileira, e a iniciativa privada, embora custosa, é uma frente fundamental para que o SUS cumpra o seu papel, inclusive social, além de legal e regulamentar. Então, nesta linha, um outro ponto também bastante recorrente para o setor e trazido à tona pela decisão do ministro Barroso, é o bendito Fair Market Value, né, que é o valor justo de mercado para a remuneração dos serviços prestados no âmbito de assistência direta à saúde. Evidentemente que esse tema é bastante polarizado, então o STF buscou uma solução intermediária, nem lá nem cá, mas algo que, de certa forma, já coloca a pretensão da iniciativa privada no meio do caminho e abre alguma margem para discussão na base do caso a caso. Enfim, para que a gente possa iniciar a discussão com um pouco mais de objetividade, eu passo a bola para a Carol Caiado, para que ela possa sintetizar o voto do ministro Barroso, e a partir de então a gente entra no detalhe dessa discussão. Está contigo, Perfeito. Carol. Olá, bem-vindos a todos, né? Obrigada pela audiência de vocês nesse dia, né? Nessa manhã aí de quarta-feira. Como a Bruna comentou, essa decisão do STF, ela gerou a fixação de uma tese em repercussão geral, as questões processuais a Juliana vai tratar,
E é uma decisão muito relevante para o setor, porque é uma divisão, é uma decisão que é uma importante fala do STF sobre a questão da remuneração do setor privado, quando instado a cumprir ordem judicial do SUS. Então, o caso é o seguinte: uma clínica, né, a Unimed de Brasília, recebeu uma ordem judicial para prestar atendimento em leito de UTI a um paciente, e quando ela foi ajuizar a ação de cobrança junto ao Distrito Federal para ser ressarcida dos custos, o Distrito Federal se dispôs a pagar somente o valor da tabela SUS. Só que essa clínica era uma clínica que não tinha contrato com o SUS no Distrito Federal, né? Ela foi cumprir a ordem judicial, disse: olha, não é justo, eu preciso ser ressarcida dos valores que eu efetivamente gastei. Então, aqui, antes da gente entrar no parâmetro que foi fixado, vale a pena a gente rebobinar um pouco do que é o SUS no sistema da Constituição de 88, o que foi feito de forma magistral pelo ministro Barroso no voto. Então, tem um dado muito interessante no acórdão, que é uma pesquisa realizada pelo IBGE, junto com o Ministério da Saúde, em 2013, que diz o seguinte: até a Constituição de 88, existiam 3 formas de ter acesso ao sistema de saúde. Era quem podia pagar, o serviço privado, os segurados da Previdência Social e o que ele chamou, entre aspas, de indigentes de saúde, ou seja, quem não tinha dinheiro e quem não era segurado da Previdência Social. O sistema de saúde naquela época pré-88, ele excluía 3/5 da população brasileira, né? E essa dívida social, ela foi, de certa forma, paga e acertada na Constituição de 88 com a criação do SUS. E a gente viu aí na época da pandemia qual o tamanho da relevância do SUS. Também essa mesma pesquisa aponta que hoje o SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo. Ele atende, em média, 72% da população brasileira, isso no levantamento realizado em 2013, e ele criou o acesso à saúde universal e gratuito, e tratou a saúde como um direito de todos, um dever do Estado, e para que o Estado possa garantir esse serviço, ele autorizou que a iniciativa privada prestasse serviços ao SUS por meio de contrato ou convênio. E aí, então, a gente tem a grande divisão entre a natureza dos serviços de saúde, ou seja, saúde complementar, que são aquelas empresas que operam hospitais, clínicas, que prestam, a gente tem aqui no escritório vários clientes que fazem isso, prestadores de serviços de hemodiálise, operadoras de hospitais mesmo, que celebram, participam de licitações ou tem algum tipo de convênio com o SUS, com as secretarias de saúde, o próprio Ministério da Saúde, para prestar serviços para o SUS. Então, ou seja, é um contrato que é feito, né, para aqueles que decidem atuar nessa linha. De outro lado, a gente tem a saúde suplementar, que são os planos de saúde privado regulados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a gente tem essa grande divisão de serviços. Hoje, já muitos anos após a edição da promulgação da Constituição de 88, basicamente os serviços do SUS, eles são prestados por essas empresas que atuam na saúde complementar, porque a população do Brasil é gigantesca, né? E os recursos orçamentários do Estado, eles são limitados para a gente conseguir dar conta disso tudo só por meio dos hospitais públicos. Então, como a Bruna colocou, o Estado ele precisa da iniciativa privada justamente para promover esse acesso universal e gratuito. Né? O paciente do SUS, ele vai lá na clínica privada credenciada do SUS e recebe seu tratamento gratuito. Então, para isso, precisa existir o setor privado. Só o Estado sozinho jamais daria conta de ter esse acesso. Só que o que acontece? Como o serviço, né, assim, por mais que ele seja o maior do mundo, ele está longe de ser o que é necessário e digno para todos, né? A gente reconhece que há um avanço muito grande em determinados setores, mas falta muita coisa. Então, aqueles pacientes do SUS que precisam de um tratamento e que, diante da morosidade mesmo do setor, eles começaram a ingressar
com ações judiciais para obter o tratamento urgente que eles tanto necessitam. Então, como diz o ministro Barroso no voto, o judiciário virou um corredor expresso para ter acesso à saúde. E aí a gente veio aí numa escalada de ações judiciais em que as pessoas entram com a ação para conseguir leito de UTI, para conseguir medicamento, para conseguir tratamento para doenças raras. Então, o que acontece? A ordem judicial, quando ela é dada, e a empresa é instada a cumprir, como aconteceu nesse caso do acórdão, ela quebra aí toda a organização da empresa, né? Ela tem uma programação de volume de produção dos serviços, de organização dos leitos. Então, quando vem a ordem judicial, aquilo vem totalmente de forma inesperada, fora do planejamento, ela tem que cumprir, né? Esse problema o acórdão não resolveu e não vai resolver mesmo, né? A questão do planejamento da saúde vai continuar a ser um grande desafio de todos, né? De todos os setores. Mas, pelo menos, o acórdão já reconheceu o seguinte: olha, quando a empresa cumpre a ordem judicial, violaria o princípio da propriedade privada e da livre iniciativa, eu impor a ela a tabela do SUS, porque essa tabela é decorrente de um contrato, de um ato negocial, e uma ordem judicial não é um ato negocial, né? A empresa não escolheu prestar aquele serviço, a empresa foi determinada a prestar. Por outro lado, o ministro entendeu que basear esse ressarcimento em preços de mercado seria algo desproporcional, porque o serviço de saúde ele tem uma relevância pública, essas empresas elas têm um dever social de prestar, faz parte do business dela atender, elas sabem que elas têm esse dever social legal, constitucional. Então, o meio termo que foi encontrado foi basear os serviços de saúde o ressarcimento na chamada tabela TUNEP, que é uma tabela da ANS. Tá? É uma tabela que trata do seguinte, que é o que foi fixado aqui na tese de repercussão geral. O ressarcimento dos serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do sistema de saúde por serviços prestados aos beneficiários de plano de saúde. Então, ou seja, o plano de saúde ele também é instado, em algumas vezes, a prestar serviços a precisar dos serviços do SUS, né? Acontece, por exemplo, quando a rede credenciada ela está no interior e aí precisa de algo, de um tratamento que não tem, então tem no SUS, ela vai usar o do SUS, e o SUS recebe com base nessa tabela que é da ANS, né? E foi esse o critério que se propôs aqui no voto, que se estabeleceu diante dessa repercussão geral, que, embora não seja o melhor critério, que não ressarça as empresas com base nos valores que elas cobrariam, pelo menos é um valor que é mais justo e é um valor que está aderente ao que elas devem pagar, né, quando elas precisam do SUS, na via contrária. Então, ou seja, virou uma via de mão dupla. E do meu lado, assim, como advogada que atua aí já com o setor público há mais de 20 anos e tem muita experiência com assistência e ajuda a clientes que trabalham com SUS e, enfim, operadoras de saúde, de hospitais, etc. A beleza da decisão é que ela abre aí um caminho para a discussão, né? Embora ela trate de casos muito específicos, ou seja, que são daquelas empresas que não têm o contrato, é em cumprimento de ordem judicial, ela abre o caminho para que outras demandas também venham a ser discutidas e debatidas no âmbito do STF, como, por exemplo, a defasagem da tabela SUS. Isso vai fazer com que o setor privado e o setor público, eu não tenho dúvida que eles vão ter que se coordenar cada vez mais
institucionais para tornar essa parceria, né, em sentido amplo, mais efetiva, mais proveitosa para a sociedade e também retornando os lucros para a iniciativa privada. Então, agora eu gostaria de passar um pouco a palavra para a Juliana Marcondes, que vai tratar aí dos aspectos processuais dessa decisão, vai tratar do tema com uma visão mais do contencioso. Vamos lá, Ju, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui conosco. Acho que complementando aí o que a Bruna e a Carol trouxeram, né? É importante a gente esclarecer por que essa decisão foi para o STF e foi reconhecida como uma tese de repercussão geral, né? Porque não havia para essa situação específica, né, de quando o paciente é atendido pela rede privada por uma determinação judicial, não havia uma norma, uma regulamentação, né, judicial. Então, por isso, essas divergências aí de entendimentos entre o ente público e o ente privado acabou indo para o STF decidir, né? A tese fixada, como a Carol já mencionou, né, ela é uma solução intermediária aí, não é nem o que o poder público exigia e também não era o que o poder público, não, o poder privado exigia e o que o ente público queria pagar, né? A gente sabe aí que a tabela SUS é uma tabela que já não é atualizada há muitos anos, né? Está bastante defasada. Então, ele trouxe aí uma solução intermediária, e essa decisão vinculante, ela traz a segurança jurídica, né, que não existia, porque isso ficava aí à mercê das decisões judiciais, né? Então, ela traz essa segurança jurídica, né, aos envolvidos, ela uniformiza também a possibilidade das decisões, né? As decisões vão seguir esse acórdão do ministro Barroso. E aí os processos que estão todos sobrestados, como a Bruna tinha dito no início, eles serão todos decididos, né, com base nessa decisão do ministro Barroso. Acho que é importante a gente deixar claro aqui que, embora essa tese seja vinculante, né, ela vai ainda a circunstância fática, né, o atendimento pelo ente privado por uma determinação judicial de um paciente público, ela ainda vai ser objeto de ações judiciais, né? Especialmente quando as circunstâncias não se equiparam. É uma divergência, isso pode ser levado à ação judicial, né? Isso, inclusive, ficou ressalvado na ementa do acórdão, né, da decisão do Barroso, a possibilidade de avaliação de existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados, e, inclusive, foi levantado pelos ministros, né, a questão de uma hipótese de um tratamento que não é custeado, que não é ofertado pelo SUS e que venha a ser prestado pela rede privada nessa circunstância. Então, a gente sabe que ainda vão haver processos, mas que o fato de hoje existir essa parametrização, né, esse parâmetro de valores, ele traz uma segurança que até então não existia, né? O ente privado prestava os serviços e não sabia qual seria o valor que seria restituído. Então, acho que são esses os pontos, assim, que eu vejo de maior relevância na parte de processo, de judicialização, que isso repercute, essa decisão repercute. Bom, muito bom. Então, pegando o gancho do que a Juliana colocou, eu acho que agora vale a gente acompanhar, né? Muito provavelmente, pode ser que haja alguma manifestação da ANS, considerando que, embora ela não regule a saúde complementar, ela foi a tabela que é da ANS que regula a saúde suplementar que tá seguindo como balizadora. Os próprios conselhos e órgãos dentro do Ministério da Saúde, dentro das secretarias estaduais de saúde,
podem vir a disciplinar isso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso não resolve tudo, mas isso é um belo ponto de partida a favor do setor privado para negociar melhor seus contratos com o SUS, né? E isso vai trazer aí um fomento ao setor público também, de outro lado, de buscar alternativas mais eficientes para organizar seus contratos, né? O terceiro setor, que em grande parte as OCIPs, as organizações sociais, que figuram aí, né, como grandes parceiras do Estado na área de saúde, a legislação já avançou bastante, né? Já existe um marco do terceiro setor. Mais recentemente, a lei de licitações foi alterada, vai entrar em vigor aí mais ou menos um ano e meio, né? Falta ainda para vigência, mas ela já traz toda uma série de estruturas contratuais, de estruturas de processos licitatórios de contratação mais aderentes às necessidades dos serviços de saúde. Existem uma série de regras na lei de licitações que são voltadas especificamente para o setor de saúde, inclusive uma das mais importantes é a questão da flexibilização dos prazos contratuais para além do orçamento vigente. Então, isso vai fazer com que o poder público consiga contratar melhor, né? E a decisão, ela entra como algo importante nisso, porque já é uma manifestação da nossa corte maior, né, do judiciário, no sentido de que precisa haver segurança jurídica, precisa haver isonomia, né, na remuneração desses serviços. Então, a gente vê, assim, com muito bons olhos, é um belo ponto de partida para que as empresas possam aí se coordenar cada vez mais com o setor público. E aí, então, eu passo um pouco a palavra para a Bruna, né, depois dos comentários, Bru. A gente queria ouvir um pouco mais da sua visão, do que você acha que isso pode trazer em termos de oportunidades de negócios, em termos, enfim, de melhor atuação do setor privado na área da saúde. Bom, vamos lá. Sob o ponto de vista econômico-financeiro do setor, eu ainda vejo um grande cabo de força à frente, porque ainda que a decisão seja um grande marco, a fim de trazer um pouco de segurança jurídica para situações hoje ainda não disciplinadas, o próprio ministro, no seu voto, reconhece que trata-se de uma intervenção estatal na propriedade privada, por uma decisão judicial. Então, nós temos os três poderes entrelaçados numa mesma situação, cada um puxando para um lado. Evidentemente que a propriedade privada busca o lucro. Evidentemente que o SUS tenta, com a propriedade privada, equilibrar a precarização da saúde, da infraestrutura que ela hoje oferece, por questões de orçamento. E um terceiro ponto, o judiciário, digamos até que talvez sem acesso ao tecnicismo do setor, tenha que dizer um sim ou não para um caminho ou outro. Então, eu vejo que a indústria, o setor privado, especialmente, ele se articulará no sentido de, pelo menos, iniciar uma discussão para a revisão dos valores, porque cada vez mais, de novo, fomentado até mesmo pela pandemia, o setor privado, o setor público precisará do setor privado para entregar responsabilidade social, para entregar acesso à saúde, para entregar, para garantir, na verdade, a relevância desse direito. Mas, de outro lado, o setor privado precisa ser remunerado por isso. Então, realmente, eu vejo um grande cabo de força à frente. É natural a todo setor regulado que todos os players se manifestem em sentido contrário e, no final das contas, cheguem a uma decisão, a uma solução intermediária, que, de certa forma, foi o que o Barroso tentou fazer nesse voto, mas fato é que essa discussão ela só foi iniciada, ela está longe de acabar.
E tem uma pergunta a aqui no ANS... chat, Bru, que é da Elisandra. Ela está perguntando se a tabela TUNEP da ANS está disponível para acesso público. Está sim, Elisandra. Elissandra, perdão. Está disponível aqui no site, no próprio site da ANS. Deixe-me ver se eu consigo compartilhar a tela aqui e passar para todos. Vamos ver se vai funcionar. Não sei se todo mundo está vendo. Compartilhou aí? Não consigo não, ver, né? Carol. Não, mas de toda forma... Agora sim, está carregando. Agora sim, ó. Vamos ver aqui, ó. E aí, aparece? Aparece, agora está ok. Então, aqui no site da ANS, Alessandro, tem várias informações aqui sobre essa tabela. A gente tem aqui no escritório 2 sócias da área de seguros que conhecem muito da regulação da ANS, que são a Marcela Rio e a Jaqueline. Eu vou pedir para o Tiago colocar aí, Tiago, um banner com os e-mails da Marcela e da Jaque, por favor. Elas conhecem muito sobre essas tabelas e esses parâmetros da ANS, mas de toda forma isso sim está público aqui, tá? Tem muita informação aqui no site da ANS sobre isso, são diversas resoluções da agência que tratam do tema, e se você quiser ter aí uma visão mais apurada de alguém que trabalha no dia a dia com isso, é só procurar a Jaque e a Marcela, porque elas são realmente feras. Então, assim, gente... Com alerta de que essa tabela será o ponto principal da discussão, a partir de agora. Sim. E eu te interrompi, Bru, você estava falando, eu te interrompi. Não, é justamente esse o ponto central, Carol, da discussão sob o ponto de vista da indústria, né? Na verdade, por mais, de novo, que tenhamos segurança jurídica por meio dessa nova decisão, desse novo posicionamento para situações hoje não disciplinadas, a discussão está apenas começando, longe de terminar. Veremos movimentação dos setores privados por meio de associações de classe. A ANS, neste cenário, ela deveria ser o juiz, o neutro, né, o agente neutro da situação, mas, de outro lado, ela também precisa olhar para a tabela que ela coloca em place para a saúde suplementar. Então, realmente, teremos diversos caminhos, né, que serão puxados de formas distintas de acordo com o player que vier para a discussão. Não, realmente não dá para hoje, um mês e aproximadamente 40 dias após essa decisão, termos qualquer posicionamento rígido sobre o assunto, porque a discussão, na verdade, apenas começou. Sim, na linha do que a Bruna comentou, a gente vê que na própria ação houve algumas entidades ingressaram com amicus curiae no processo, né? Entre elas estão aqui a União, a própria União Federal, o Estado do Rio Grande do Sul, a Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, Unimed do Brasil, e a Confederação Nacional de Saúde, CN Saúde. Alguns outros requerimentos, como do Hospital Policlínica de Cascavel e Hospital de Medicina Especializada, foram indeferidos, mas aí por questões processuais, aqui consta no voto que faltou procuração. Então, assim, de fato, o ingresso das entidades já demonstra aí a necessidade da gente ter essa discussão do setor. A pandemia, ela foi bem disruptiva aí para mostrar o que é o SUS no sistema de calamidade pública, como foi uma calamidade reconhecida em esfera internacional, ela foi aprovada por lei complementar e, portanto, ela mudou, no caso específico da pandemia do Covid, a própria lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar, então, ou seja, os tetos, os limites que são fixados na lei foram retirados, né, para justamente atender, assim, usar todos os recursos
recursos possíveis em combater aí a epidemia e tratar os pacientes. Então, assim, eu acho que nesses 2 últimos anos, retomando um pouco a fala da Bruna no início, né? A pandemia mostrou muita coisa diferente, e o Estado também respondeu, apesar de todos os tropeços, de todas enfim, as confusões, né, que sempre tem, mas mostra que o Brasil, apesar de tudo, é um país que tem um arcabouço institucional, legal, muito sólido, né, para conseguir coordenar isso tudo. E essa decisão, assim como foi, por exemplo, a mudança das regras de responsabilidade fiscal para o Covid, agora a gente tem essa decisão, tudo isso vai caminhando para refletir, né, sobre isso, sobre essa parceria. Se o SUS hoje ele conta eminentemente com as empresas privadas que prestam serviços de saúde complementar, essa relação ela precisa ser melhorada do ponto de vista jurídico. A gente precisa criar novas estruturas, criar novos contratos. Então, novos parâmetros, né, Carol? Novos exato. parâmetros, né? Novos valores, atualização, enfim. Isso, e novas formas de financiar, né? Então, por exemplo, quem sabe mais na frente a gente já não vai ver aí ações no mercado de capitais para o setor de saúde, para captar recursos. Hoje já existem hospitais que são operados por meio de PPPs, que são as parcerias público-privadas, ou seja, toda a sofisticação do mercado de capitais, do setor privado, pode se enxergar para o setor de saúde também, né? Está começando, mas quanto mais segurança jurídica tiver, quanto mais parâmetros sólidos a gente tiver, mais investidores a gente vai ter nessa área, porque o mercado existe, né? É um mercado gigantesco a população. A saúde é um serviço que vai ter sempre demanda, mas o que falta ainda é um pouco de maturidade da institucional e de estruturas mais robustas, estruturas jurídicas mais seguras, né? E nesse sentido, a lei de licitações aí nova já traz esse grande avanço com relação aos prazos processuais, aos prazos contratuais, que deixam de ser só por 12 meses, prorrogáveis por iguais períodos, e podem ser aí num espectro maior, né? O contrato de longo prazo, ele permite melhores preços por parte do setor privado, ele garante mais planejamento, ele atrai aí formas mais interessantes de investimento. Então, é isso. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui do público. Se não tiver, eu não sei se a Ju e a Bru querem fazer algum comentário final. Eu já concluí aqui os meus. Eu queria agradecer só. Só um último ponto, Carol, para... Pode falar, Bru. Antes dos agradecimentos, Ju, só para complementar a fala da Carol e finalizarmos a discussão. Evidentemente que a pandemia flexibilizou, em grande parte, a regulamentação, né, associada ao setor de saúde, até para que a gente conseguisse atender às demandas necessárias para o combate à Covid, nesse cenário de emergência nacional em saúde pública. E hoje, o movimento que nós vemos, tanto no legislativo quanto dentro das próprias autarquias, né, dentro das agências que regulam o setor, é no sentido de positivar, formalizar tudo aquilo que foi feito a toque de caixa para atender este cenário de emergência nacional. Então, um exemplo, a telemedicina até então não era regulamentada no país, era bastante fraca a regulamentação associada a esse tema. Hoje já temos, inclusive, um projeto de lei em trâmite no Congresso para que seja solidificada essa forma de prestação de assistência direta à saúde. Soma-se a isso a abertura do mercado para investimento, do mercado neste setor para investimento estrangeiro. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos alguns avanços trazidos às duras penas por conta de uma pandemia, mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil, o arcabouço, a estrutura regulatória legislativa do país soube responder a isso e reconhecer que, de fato, nós precisamos tornar a estrutura do país, a estrutura regulatória do país mais comercial, mais negocial e não tão engessada como era. Então, acredito que o setor
público, a administração pública enxergou isso, enxergou o potencial que o país tem para atuar de forma conjugada, setor privado e setor público, e colocou a bola para rolar. De novo, é uma discussão que está longe de terminar, mas temos uma luz no final do túnel aí. São esses os pontos. Agradeço também toda a atenção de vocês. Qualquer dúvida que porventura vocês tenham, por favor, fiquem à vontade para encaminhar diretamente para a gente, Carolina Caiado, Juliana Marcondes, a mim mesmo. Os nossos e-mails estão aqui na parte final do vídeo. E, enfim, tenho certeza de que falaremos novamente sobre esse assunto em breve. E eu queria agradecer também ao time de marketing do CMA, a Camila Menezes, a Juliana Maciel e o Thiago Margem, principalmente. Essa é a primeira live que a gente faz via LinkedIn, espero que seja a primeira de várias, né? É a primeira do escritório, e deu tudo certo, ficou super legal. Eu espero, assim, pelo menos eu curti, espero que todo mundo tenha gostado. E agradecer também a Ana Luísa Lopes, que é jornalista de produção de conteúdo digital. Foi ela quem nos incentivou aí a fazer a live pelo LinkedIn, né? Como uma outra plataforma também de disseminar conteúdo e de compartilhar aí as ideias, compartilhar o nosso conteúdo com um público maior do que o que acontece em webinários fechados. Então, bom dia a todos e até a próxima. Quem quiser, quem tiver mais alguma dúvida, é só nos contatar, tá bom? Um abraço, até a próxima. Obrigada a todos. Tchau. Tá, obrigada. Tchau, tchau.